Graças e paz, irmãos. Um privilégio estarmos juntos novamente para estudar esse livro tão maravilhoso, o livro de Eclesiastes. Eu peço que você abra a sua Bíblia no capítulo 3. Hoje a gente encerra o capítulo 3, se Deus quiser, e já entramos também no primeiro trecho do capítulo 4 de Eclesiastes. Eclesiastes 3, do verso 16 em diante, até o começo do capítulo 4. Amém? Todos encontraram? Acho que só falta o pessoal da mídia encontrar. Eclesiastes 3,16. Vamos ler juntos? Na verdade, alternadamente, eu leio os primeiros versos, os irmãos dão sequência. O 16 diz assim: Vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, e que no lugar da justiça, maldade ainda. Disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove, e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Pelo que vi não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Porém, mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não vê as mais obras que se fazem debaixo do sol. Então vi que todo o trabalho e toda a destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos cheias de trabalho e correr atrás do vento. Curva sua cabeça, vamos orar pedindo a iluminação ao Senhor. Senhor Deus, nós somos o teu povo aqui reunido, a tua igreja, diante da tua palavra, diante da presença do Senhor. E te pedimos, abre a nossa mente, desvenda os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei. Pai, te pedimos que esse texto não fique obscuro na nossa mente, mas que o Senhor clareie a tua palavra, clareie a Escritura para nós, para que possamos entender o que esse texto tem a nos ensinar, o que esse texto revela sobre o Senhor, sobre a sua bondade, sobre a vista debaixo do sol, olhando para alguém, para o Senhor que está acima do sol. E pedimos isso para que o Senhor fale pelo teu Espírito Santo aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o que vocês pensam quando escutam a palavra reforma? Quando você pensa em reforma na sua casa, talvez você lembre de diversas palavras como barulho, pedras, sujeira, muito dinheiro sendo gasto, pedreiros, pintores, eletricistas, tijolos ou qualquer outra coisa do tipo. Mas uma das palavras que, sem dúvidas, se você tem algum problema de rinite, sinusite ou algum problema nas vias aéreas superiores, com certeza que lhe incomoda é a palavra pó. Se você tem um mínimo de alergia, você vai se sentir muito incômodo durante os tempos de reformas. Quando começam as quebradeiras dentro da sua casa por alguma reforma, mesmo que seja mínima, você vai encontrar poeira em toda parte. Vai ter poeira nas cortinas, debaixo do tapete, dentro das gavetas, na sua gaveta de meias, na gaveta de cuecas, em cima do guarda-roupa, em todos os lugares você vai encontrar poeira. E não pense que não está lá, ela está lá sempre. A poeira sempre aparece quando a gente começa algum tipo de reforma. E isso é uma marca não só das reformas, mas o nosso escritor, o profeta, o pregador desse livro, ele vem dizer que esse mundo está todo cheio de pó. Você já leu isso hoje aqui. No verso 20 ele fala que todos vêm do pó e ao pó tornarão. Há pó por toda parte.
Há pecado por toda parte, há sujeira em toda parte nesse mundo. E esse texto escrito por Salomão, ele vem nos mostrar isso. Nesse mundo cheio de pó, precisamos de algo, precisamos de alguém que nos tire dessa sujeira, que nos limpe dessa imundície e nos dê uma vida limpa, uma vida limpa de tanta sujeira e de tanta pecaminosidade. Se você está acompanhando a nossa jornada em Eclesiastes, você já deve ter percebido algumas coisas. Esse livro foi escrito pelo pregador Salomão, o correleto, como a gente já viu nas primeiras aulas desse texto. Salomão escreve provando desse mundo todas as suas delícias, todas as maravilhas desse mundo em busca de verdadeiro sentido, em busca da verdadeira felicidade. Você deve lembrar que no capítulo 2, especificamente, ele começa com uma pesquisa. Parece que ele diz assim, eu vou testar todas as coisas. E eu lembro que eu comecei com vocês no capítulo 2, versos 1 até o verso 11, ele fala que provou todas as mulheres, provou todas as frutas, provou todos os sabores desse mundo, e experimentou todas essas coisas, até mesmo o trabalho, ele cultivou pomares, criou açudes para ele, e em nada disso ele encontrava felicidade. Talvez você lembre da aula com o presbítero Itiel, com o presbítero Betânio, em que o próprio Salomão fala sobre trabalho, fala sobre morte, fala sobre vida, e essas coisas ainda todas eram vaidade. Ele não encontra satisfação em nada disso. Ele não encontra uma alegria duradoura em nada que vem de baixo para cima. E agora ele chega a um tema fatídico. Um tema em que nós não podemos muito evitar e, teoricamente, é uma certeza para todos os homens. Ele vai falar sobre a morte. É um texto que vai falar muito intensamente sobre esse último momento, essa última partida, o momento em que nós morremos. E o pregador ele se detém nesse assunto. Nesse mundo cheio de pó, nesse mundo cheio de pecado, essa é uma das nossas certezas, a morte. Então, vivendo nesse mundo cheio de pó, precisamos de algo ou de alguém que nos limpe de tanta sujeira. E olhando para esse texto, eu quero meditar com os irmãos em 3 verdades sobre esse mundo caído. 3 verdades sobre esse mundo cheio de pó e cheio de sujeira. A primeira verdade desse texto é que há pecado por toda parte. Há pecado por toda parte. E diferente do que a gente está acostumado aqui, quando a gente vai dividir em pontos um sermão ou uma aula em pontos, a gente segue normalmente uma sequência de textos, né? Verso 16, verso 17, verso 18. Vamos falar sobre isso. Preciso que você preste mais atenção hoje, porque não segue uma sequência muito lógica o texto dessa vez. O primeiro momento em que nós vamos meditar sobre há pecado por toda parte, nós veremos a partir do verso 16 do capítulo 3, depois no verso 1 do capítulo 4 e no verso 4 do capítulo 4. Ele dá uns pulos mesmo, mas esses versos eles todos estão falando da mesma coisa. Há pecado, há sujeira, há pó por toda parte. E aí eu peço que você mantenha os seus olhos agora na palavra de Deus. O verso 16 ele diz assim para nós: vi ainda debaixo do sol que no lugar do juízo reinava a maldade, no lugar da justiça, maldade ainda. Isso aqui é novidade para você, meu irmão? É novidade para você saber que no nosso mundo, onde era para haver justiça, onde era para ser um lugar de promoção da paz, promoção da retidão, a maldade, reina a maldade? Eu acho que não. Se eu perguntar aqui a você, pense em um lugar em que era para haver justiça e a maldade, pelo menos uns 40% lembraram de Brasília, pelo menos uns 40% mais, já juntando 80%, lembrou do STF, que também é em Brasília. Então a gente vai lembrar de lugares que deveriam promover paz, deveriam promover justiça, mas aparentemente reina a maldade. Aparentemente só há maldade nesses lugares. E Salomão, com a sua pesquisa, com os seus trâmites de buscar a paz, mesmo experimentando as coisas mais remotas desse mundo, provando mulheres, prazeres, comida, trabalho, criando um mini mundo de Salomão, nem nesses lugares que aparentemente deveria reinar a paz, reinar a justiça, ele encontra a alegria, há somente maldade e maldade apenas. Nós vemos maldade por toda parte e, infelizmente, o verso 1 do capítulo 4 vai nos mostrar que não é só em Brasília, não é só um lugar remoto que é esse tipo de maldade. Olha só para o verso 1 do capítulo 4. Ele diz aí: vi ainda todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Vi as lágrimas dos que foram oprimidos sem que ninguém as consolasse. Vi a violência na mão dos opressores sem que ninguém consolasse os oprimidos. Me parece que não é só nos lugares políticos. Me parece que não é só nos cargos públicos e no poder público que há alguma espécie de corrupção e maldade. Salomão está dizendo: eu vi toda a opressão dos que choravam. E nesse momento eu te convido a pensar: o nosso problema não está em Brasília ou em Brasília apenas. O nosso problema muitas vezes está dentro de casa, o nosso problema está dentro do nosso coração. Salomão está nos fazendo pensar aqui sobre gente que sofre.
Esse mundo mau é cheio de opressão. Um casamento que era para ser um lugar tranquilo para maridos e mulheres viverem em harmonia é muitas vezes um lugar de opressão. Há diversas esposas sendo violentadas nesse mundo. Há filhos sendo oprimidos por pais tiranos. Há pais sofrendo na mão de filhos que se entregaram à vida opressiva com drogas, bebidas e toda sorte de violência desse mundo caído. Nós sabemos disso e nada disso é novidade. Nesse mundo nós vemos opressão. Nesse mundo nós vemos o pecado espalhado por toda parte. Se você pensar direitinho, talvez nem mesmo lugares como escola, que deveriam ser lugares de promoção de conhecimento, promoção de educação, de formação de cidadãos. A gente tem encontrado pessoas que prevaricam esses lugares, pessoas que contaminam esses lugares com ideologias, com violência, há toda sorte de imoralidades acontecendo em banheiros de escola. Isso é novidade para alguém aqui? Salomão está nos dizendo: há poeira por toda parte. Há pecado por todos os lugares. Nenhum lugar desse mundo está imune. Assim como eu falei da reforma na sua casa, as gavetas ficam sujas, o guarda-roupa fica sujo, as cortinas ficam sujas. O pecado atingiu todas as coisas. E é isso que Salomão está nos dizendo. Há pecado por toda parte. Há vícios, há imoralidade, há corrupção, até mesmo talvez no seu trabalho, até talvez nas suas relações pessoais. A corrupção e a opressão. E o que Salomão enfatiza aqui: parece que não tem ninguém para consolar essas pessoas que choram. Parece que não tem ninguém para acolher a lágrima daquele que está sendo oprimido. Parece que não tem ninguém para interromper esse ciclo de maldade que tem se perpetuado ao longo das eras. Parece que o mal está ganhando. Parece que os poderes maus estão vencendo. E parece que não há nenhum herói. Parece que não há ninguém para acolher essas lágrimas do povo que sofre. É isso que ele diz: eu vi a violência na mão dos opressores. Eu vi o povo que chorava e ninguém consolava os oprimidos. E ele ainda continua no verso 4, dizendo: então vi que todo o trabalho e toda destreza em obras provém da inveja do homem contra o seu próximo. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. Se você pensou que Salomão ia parar em coisas remotas e distantes, dizendo: eu vi a violência com os opressores, eu vi a violência em certos lugares, ele diz: todo o trabalho das mãos dos homens é fruto de inveja. E talvez Salomão esteja certo aqui. Mesmo com a sua visão pessimista, muitas vezes é isso que nos move. Você quer um carro mais moderno, você passou com o seu golzinho preto ali na frente, viu o irmão que tem um carro melhor, diz: por que eu não tenho? E isso não é errado. Você vai trabalhar, mas você vai olhar para essa coisa e essa vira a sua motivação. Eu quero porque fulano tem. Eu quero porque eu preciso de algo melhor. Quem disse? Quem disse? Parece muitas vezes que o nosso mundo ele gira por inveja. Essa é uma frase do pastor Emílio Garofa. Ele diz assim: a inveja move o mundo. A inveja faz o mundo girar, mas enquanto ele gira, solta poeira por todo lado. Enquanto a inveja vai guiando todas as engrenagens e fazendo o mundo funcionar, girando esse sistema, seja capitalismo, socialismo, seja qual for, vai ter poeira de pecado, vai ter sujeira do pecado por toda parte. Se os homens são movidos por inveja, essa inveja vai contaminar todas as coisas. Não pense que esse mundo é bonzinho. Não pense que esse mundo é acolhedor e um lugar tranquilo para você educar seus filhos e criá-los. Esse mundo está sujo. Esse mundo está contaminado pelo pecado em todas as suas áreas. Tudo ao redor desse mundo é contaminado por essa mazela chamada pecado. E é isso que nós temos que atentar. Não pense que dentro da sua casa você está seguro. Não pense que porque você vive numa família cristã, você está imune às poeiras que pairam no ar causadas pelo pecado, geradas pelo pecado. Não. Há poeira debaixo do tapete, há poeira por cima das camas, há poeira por toda parte. Sempre esteja atento, abra os seus olhos. Nós vivemos em um mundo cheio de pó. Nós vivemos em um mundo cheio de pecado, de mazelas, de maldade. E nós precisamos estar atentos. Precisamos de algo que nos limpe dessa sujeira. Precisamos de alguém que nos tire do meio dessa imundície. E aqui eu gostaria de fazer uma pausa. Eu quero fazer apenas uma pergunta. Você tem vivido consciente dessa verdade? Você tem lembrado todos os dias que você está no mundo pecaminoso? Você tem lembrado que esse mundo não é o seu lugar? Porque se você tem esquecido disso, você tem se deixado levar e aproveitado esse mundo como se fosse uma espécie de proto-paraíso, uma espécie de antecipação do céu. Meu irmão, não é. Esse mundo não é o nosso lugar. Esse mundo é pecaminoso. Você tem que lembrar disso para que você não crie seus filhos com uma certa ingenuidade, com uma certa inocência que não convém a esse mundo. Esse mundo não é para amadores.
Esse mundo vai passar a perna em você quando você der margem para isso. Esse mundo vai mostrar pessoas que aproveitam sua bondade e dizem, olha como ele é bobinho. Ele não sabe o que está fazendo, então vou me aproveitar dele, vou tirar o máximo de proveito. Esse mundo não é para maduros. Esteja de olhos bem abertos, porque há pecado por toda parte. E essa é a primeira verdade que Salomão vem nos mostrar aqui no verso 16, no verso 1 e no verso 4 do capítulo 4. Mas há uma segunda verdade nesse texto, muito preciosa para nós e talvez seja ainda mais impactante. Ele vai mostrar que a morte parece ser o fim. Olha agora para os versos 18 ao verso 22 do capítulo 3, depois os versos 2 e 3 do capítulo 4. Versos 18 a 22, ele diz assim: disse ainda comigo, é por causa dos filhos dos homens, para que Deus os prove e eles vejam que são em si mesmos como os animais. Porque o que sucede aos filhos dos homens sucede aos animais. O mesmo lhe sucede, como morre um, assim morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida e nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó e ao pó tornarão. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e o dos animais para baixo, para a terra? Pelo que vi, não haver coisa melhor do que alegrar-se o homem nas suas obras, porque essa é a sua recompensa. Quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Ele continua ainda nos versos 2 e 3, dizendo, pelo que tenho por mais felizes os que já morreram, mais do que os que ainda vivem, porém mais que uns e outros, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu, e não viu as más obras que se fazem debaixo do sol. Se o mundo, meus irmãos, é tão terrível assim, se há de fato pecado por toda parte, que vantagem há estar vivo? Se o mundo é tão mau assim, talvez seja um castigo estarmos vivos. Se o mundo é só destruição, devassidão, imoralidade, corrupção, que vantagem nós temos por estar aqui hoje? Se Salomão está certo, muito melhor é ser um animal. Muito melhor é você ser um pássaro voando por aí, depois você para, come uma fruta, faz um ninho, depois viaja novamente. Sem problemas morais, sem problemas de consciência, sem pensar em política, sem precisar trabalhar, sem pagar IPTU, sem pagar IPVA. Talvez seja melhor ser um pássaro. Talvez seja melhor ser um macaco, um animalzinho um tanto quanto mais desenvolvido. Você come, faz o que seus instintos dizem para fazer e pronto, quando morreu, morreu. Será que Salomão tem razão nisso? Será que de fato é melhor ser assim, um porquinho, um cavalo, um cachorro? Salomão está nos mostrando que talvez a humanidade esteja mais parecida com os animais do que nós pensamos. Ele está dizendo, olha, o que sucede a um, sucede ao outro também. E muitas vezes os homens são como animais, vivendo por instintos, fazendo brutalidades, fazendo coisas como se fossem selvagens mesmo. E nós vemos isso, não precisa nem passar muito tempo, basta umas 3 subidas na sua rede social e você vai perceber quanta barbaridade nós temos, quanta barbaridade vemos nesse mundo e parece que nós somos de fato como animais. E Emílio Garófalo, comentando sobre isso, ele diz assim, aliás, se a vida é sobre isso mesmo, olhando por certo ângulo, os animais estão em vantagem sobre nós, não estão? É melhor ser um macaco pulando nas árvores, comendo tranquilo, sem horários, sem agendas, sem IPTU, sem IRPF. Ele não está preocupado com as prestações de um carro, ele não perde o sono pensando em aposentadoria, não pensa em previdência complementar, ele vai viver até que pare de viver. E é somente isso. E é somente isso, meus irmãos, mas muitos homens têm vivido assim. Muitos homens têm vivido como os animais. Eu vou acordar, vou fazer o que der vontade de fazer, vou viver uma sequência automática na minha vida e pronto, depois morreu. Parece que os homens não se detêm a esse mundo entendendo que aqui não é o nosso lugar. Isso tem acontecido também dentro da igreja. Vemos uma vida mecânica e automatizada, seguindo rotinas. Agora é hora de ir para a igreja, eu sento, escuto alguma pregação, escuto uma palavra, volto para casa, faço minha rotina como sempre, depois vou à noite novamente, se eu for à noite, e aí segue-se a vida e pronto, morreu. Parece que nós não pensamos no que estamos fazendo. Parece que aquela lógica de que os seres humanos são animais evoluídos com uma consciência, parece que isso muitas vezes não acontece, não temos essa consciência. Não fazemos os nossos atos, não fazemos o que fazemos sabendo por que estamos fazendo. E precisamos ter essa consciência, saber o que é que tem movido a nossa vida, o que é que nós temos buscado, em que nós nos detemos, o que é que tem tomado o nosso tempo,
Quais são os seus hábitos mais recorrentes? O que é que você acorda pensando de manhã? Qual o seu último pensamento antes de dormir? Talvez seja isso que te move. Talvez seja isso que esteja te aprisionando, se não for o Senhor. E é isso que nós temos que pensar. Por isso que Salomão fala nos versos 20 a 22 sobre todos vão para o mesmo lugar. Todos são pó, e do pó vieram, e para o pó voltarão. Todos vão morrer, é isso que ele está dizendo. E ele ainda é um pouco mais polêmico. Quem é que garante que os animais não sobem também? Quem é que garante que os homens vão para baixo e os animais sobem? Ele levanta esse questionamento. Quem é que sabe para onde é que vai o fôlego de vida de cada um? E eu acho que esse não é um momento apropriado para a gente discutir isso. Quando for uma aula de Itiel, de Pastor Flauber, de Edivan, vocês perguntam tranquilamente se vai ter animais nos céus. Mas, já que eu lancei a semente, eu acredito que sim, porque nós temos na Bíblia dizendo que toda a criação aguarda com uma ardente expectativa. Mas eu não quero falar sobre isso, vocês perguntam a quem sabe sobre isso depois. Se vai ter cachorro no céu, se Gustavo vai ver Bolt lá. Enfim, a gente descobre isso quando chegar lá. Mas, por hora, nós temos que pensar nisso. Será que temos sido como animais, como meras criaturas de Deus, vivendo na criação de Deus? É um absurdo viver assim. É um absurdo. E se você tem vivido assim, o que Salomão fala no capítulo 4, que é tão pesado, é verdade, então. Salomão vai dizer, olha, é melhor então nem ter nascido. É mais feliz aquele que já morreu. É mais feliz aquele que nem nasceu ainda, porque não está vendo o tanto de miséria que tem nesse mundo. É mais feliz do que ainda está na barriga, porque não nasceu e não conhece o que é que está acontecendo nos poderes políticos. É mais feliz aquele que já morreu, porque não está vendo o povo se matando em Ucrânia, Rússia, na Arábia Saudita e nas áreas afins. É mais feliz aquele que não está vivo, por não ver esse mundo se destruindo como se fossem animais. É isso que Salomão vai dizer. Parece pessimista, mas faz muito sentido o que ele está dizendo. Se é para viver assim, melhor morrer logo. Se é para viver assim, como se fôssemos animais, rinocerontes, cavalos, hipopótamos e burros, é melhor morrer logo. Mas há algo aqui para a gente pensar. Há um na Escritura que vai falar sobre, de fato, aquele que é bem-aventurado. E eu vou pensar nisso de qual é salteado, com certeza. Há um bem-aventurado, que inclusive é o tema do nosso aniversário da mocidade, que vai mostrar que a verdadeira felicidade nem é estar vivo, nem é já ter morrido, nem é aproveitar as coisas desse mundo, mas lembrar de que há algo mais. A verdadeira felicidade consiste em lembrar que não vivemos pelas coisas que estão abaixo do sol. Tudo que está abaixo do sol é contaminado pela poeira do pecado. Essa é uma verdade que você tem que ter clara. Tudo que está debaixo do sol vai passar pelo mesmo acontecimento, a morte. Mas há uma terceira verdade nesse texto, que certamente traz alegria e esperança ao nosso coração. Mas antes eu preciso ler uma história para você, uma ilustração, para que você possa imaginar comigo. Imagine um homem que vive em uma pequena casa no campo. Ele não tem os luxos da modernidade, mas tem uma vida simples e tranquila. Todos os dias ele acorda bem cedo, trabalha na sua horta, cuida dos seus animais e aproveita as pequenas alegrias da sua vida pacata. No entanto, em um determinado dia, uma tempestade violenta atinge a sua propriedade, causando uma enorme destruição. A casa daquele homem fica inundada, a sua horta fica devastada e até mesmo os seus animais fugiram. Enquanto aquele homem olha para a devastação ao seu redor, ele sente uma profunda tristeza, ele sente um profundo desespero. Parece que todo o seu trabalho árduo foi em vão. Ele começa então a se perguntar: qual o sentido de tudo isso? Qual é a vantagem de viver se tudo pode ser destruído em um instante? Que diferença há entre mim e os meus animais que fugiram? Eles não precisam se preocupar com reconstrução, eles não precisam se preocupar com o recomeço, eles simplesmente seguem suas vidas, enquanto aquele homem é deixado para enfrentar a sua dura realidade e começar tudo novamente. Eu quero fazer uma pergunta. O que te deixaria nessa condição desse homem? Esse homem da história, da ilustração, perdeu tudo. Numa grande tempestade, ele perdeu todas as coisas, e aí ele perdeu juntamente com isso o seu sentido de vida. Ele desejou ser como um dos seus animais que fugiu. O que te deixaria assim? Talvez perder o seu emprego, o seu alto cargo, talvez perder os bens que você acumulou ao longo da sua vida, talvez o falecimento de um ente querido tirasse o sentido da sua vida. Ontem, eu e Maria Eduardo experimentamos o que é um começo de uma jornada pastoral. Nós fomos aconselhar um querido, uma pessoa conhecida nossa, na cidade de Boqueirão, e junto àquele homem na mesa, ele compartilhou do vale da sombra da morte de uma maneira muito intensa, dizendo que já perdeu muitas pessoas em curtos intervalos de tempo,
E nesses acontecimentos ele enfrentou talvez o próprio vale da sombra da morte. Ele desejou não estar vivo, ele desejou não mais estar na vida da igreja, ele desejou tirar a própria vida. Mas aquele homem, mesmo passando por tudo isso, permanece fiel ao Senhor. Permanece fiel ao nosso Deus, mesmo aparentemente Deus tendo tirado tudo o que ele tinha de mais importante. Será que nós passaríamos pelas mesmas condições, perdendo quem amamos, perdendo tudo aquilo que temos e ainda mantendo o mesmo sentido da vida? Será que se Deus tirasse aquilo que você tanto ama, você não reclamaria com o próprio Deus, dizendo: Deus, o que é isso? Eu mereço tudo isso, eu mereço sofrer desse jeito. Mas o que Salomão está nos dizendo é que se de fato a sua vida e a minha vida é simplesmente olhar de uma maneira horizontal, vendo as coisas que nós podemos conquistar e nessas coisas colocando o nosso coração, nós somos os mais infelizes dos homens. Nós vamos perder tudo isso no estalar de dedos, e aí vem toda a tristeza, vem todo o sentimento de vergonha, depressão, de não desejar mais estar vivo. Nós não podemos deixar o nosso coração nas coisas dessa terra. Afinal, nós vivemos em um mundo cheio de pó. E se vivemos em um mundo contaminado pela poeira do pecado, precisamos de algo, precisamos de alguém que nos limpe dessa sujeira. Por isso, meus irmãos, valorize as pequenas alegrias da sua vida. Valorize as pequenas coisas que Deus já tem te dado. A rotina que você tem, o trabalho que você tem, os colegas que você tem, a igreja que você tem. Valorize tudo isso, mas não endeuse essas coisas. Não pense porque seu filho é inteligente, ele é super intelectual, ele entende muito tecnologia. E ele não é o seu Deus. Mesmo que você ame aquela criaturinha com todo o seu coração, você deve amar ainda mais o seu Deus, que te deu aquela criança, por exemplo. Se Deus te deu um bom trabalho, funcionários, colegas, ame tudo isso que Deus te deu, mas não coloque essas coisas no centro do seu coração. Afinal, podemos perdê-las rapidamente. Podemos perder essas coisas e não devemos perder o sentido da vida, mesmo que percamos essas coisas. Por isso, Salomão nos lembra da última verdade, escondida nesse texto, talvez nesse misturado de versículos que a gente vai e volta. Eu peço que você olhe para o verso 17 do capítulo 3, depois dos últimos versos que a gente leu do capítulo 4. O verso 17, ele diz assim: Então disse comigo, Deus julgará o justo e o perverso, pois há tempo para todo propósito e para toda obra. Depois, lá no final do capítulo 4, dos textos que a gente leu, versos 5 e 6, ele diz assim: O tolo cruza os braços e come a própria carne, dizendo: Melhor é um punhado de descanso do que ambas as mãos, cheias de trabalho e correr atrás do vento. Se no começo do capítulo, Salomão disse assim: há tempo para todas as coisas. No começo do capítulo 3 ele fala isso, né? Há tempo para todas as coisas. Há um propósito, há um tempo para todos os propósitos determinados por Deus. Agora, no verso 17, ele está lembrando do que ele mesmo falou. Se no verso 16 ele diz assim: olha, nesse mundo onde era para ter justiça tem maldade. No verso 17 ele lembra e diz: mas Deus vai julgar todas as coisas. Mas Deus vai punir todos os perversos. Mas Deus vai recompensar todos aqueles que andam em fidelidade. Deus vai punir todo aquele que usa o lugar da justiça para fazer corrupção. Mas Deus vai louvar aquele que permanece fiel a Ele. É isso que ele está dizendo no verso 17. Há um Deus que cuida de nós. Essa é a terceira verdade que nós precisamos lembrar. Se esse mundo está todo contaminado pelo pecado, se a morte é uma certeza para quase todos os homens, há um Deus que cuida de nós. Essa é a terceira verdade que precisamos lembrar e nos confortar. Mesmo que você saia por essas portas e veja só miséria, maldade, corrupção, injustiça, há um Deus que cuida de nós. Há um tempo para todas as coisas, esse tempo envolve o juízo de Deus. Ele não está de olhos fechados para esse mundo. Ele não está fingindo que não está vendo. Ele vê toda sorte de injustiça. Ele vê a opressão, a violência que Salomão falou aqui nesse texto. Ele vê as lágrimas caindo daqueles que têm sofrido. E ele certamente colherá no tempo oportuno. O nosso Deus não passa pano. Ele não passa a mão na cabeça dos violentadores, dos agressores, dos opressores, dos bandidos, marginais, seja lá quem for, toda sorte de pecado. Não há espaço para uma doutrina de, não, todos são bonzinhos, todos têm um bom coração. Não, Deus sabe disso. Deus sabe que todos estão atingidos pelo pecado e Ele cuidará do seu povo no meio dessas mazelas. Não devemos esperar bondade desse mundo.
Não devemos esperar uma sociedade que evolui até um patamar de todos viverem em paz e harmonia. Não! Isso talvez nós desfrutemos somente na nossa morte, somente quando chegarmos de fato ao encontro com o nosso Salvador. Mas aqui nessa terra não teremos essa paz. Aqui nessa terra o nosso conforto não é uma expectativa de um Brasil melhor, mas é uma expectativa de que mesmo que o Brasil se torne cada vez pior, o nosso Deus permanecerá cuidando de nós. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa expectativa. Salomão está nos lembrando aqui, meus irmãos, Deus não é cego, Deus não é surdo. Ele ouve a sua oração, Ele vê o seu sofrimento e Ele punirá ou julgará todas as causas no tempo dEle. É isso que nós precisamos lembrar. Por isso, não seja como o tolo do verso 5 e do verso 6 do capítulo 4. Se o mundo é tão mau, se o mundo só vive em corrupções, maldade e miséria, não cruze os braços. Isso não é desculpa para você cruzar os braços e dizer, bom, então já vou esperar só morrer mesmo, vou esperar só o apocalipse ser consumado e pronto, vou fazer minha parte assim, esperando. Não cruze os braços e coma a sua própria carne. Trabalhe, faça tudo aquilo que Deus tem dado nas suas mãos, desenvolva os talentos que Ele te deu, use os dons que Ele te deu, trabalhe para a glória de Deus. Se Ele te deu o dever de ser um bom estudante, seja um estudante para a glória de Deus. Se esse mundo é assustador em muitos aspectos, tenha coragem de viver mesmo nesse mundo assustador. Eu não sei quantos assistiram um seriado que nem está mais em alta, então dá para falar dele. The Walking Dead. Naquele seriado há um mundo pós-apocalíptico. Naquele seriado a sociedade foi tomada por uma infecção que gerou zumbis de toda sorte. Então os poucos homens que estão vivos estão lutando para sobreviver numa sociedade pós-apocalíptica cheia de zumbis, cheia de mazela, morte e destruição. É mais ou menos como o nosso mundo. Pessoas, zumbis, pecado por toda parte. E em determinado momento, uma das personagens principais daquele seriado tem uma relação com seu marido e concebe. Ela está grávida. E aí o pessoal começa a constrangê-la dizendo, você está louca? Por que você quer colocar uma vida nesse mundo de sofrimento? Por que você quer trazer um bebê para esse mundo que só tem morte, só tem pecado, só tem maldade? E ela responde, olha, eu tenho coragem de trazer um bebê para esse mundo porque eu acho que esse mundo ainda vai ficar diferente. Aí ela tropeçou. Esse mundo não vai ficar diferente. Mas nós continuamos tendo filhos. Mas nós continuamos trazendo crianças a esse mundo. Nós continuamos tentando, lutando e batalhando, não pelo bem do mundo, como se o mundo fosse se tornar um proto-céu. Não, nós não esperamos isso. Mas nós fazemos a nossa parte. Porque o nosso Deus disse, olha, vocês são sal. Vocês são luz. Se você é sal e a luz fica dentro do saleiro, você sabe que não está dando sabor. Se você é uma lâmpada e fica só lá encaixada, mas não acende, não ilumina esse mundo, você não tem serventia. E é disso que nós precisamos lembrar, mesmo que ele seja péssimo, mesmo que ele seja assustador, tenebroso e qualquer sorte de palavras, nós ainda temos coragem de seguir ao Senhor, de servir ao Senhor. Se há um Deus cuidando de tudo, o que há para temer? Se há um Deus que cuida da minha e da sua vida, de que você tem medo? Dos poderes de Brasília, das injustiças desse mundo? O pior que esse mundo pode fazer é o melhor que pode nos acontecer. Se por acaso chegar um tempo em que nós somos perseguidos e tirarem a sua vida, tirarem a nossa vida por amor a Deus, qual foi a parte ruim disso? Você teve o seu grande encontro com o seu Salvador. A morte para esse mundo talvez seja algo assombroso e assustador. Para nós não. Salomão está nos lembrando aqui. Lembre-se de que você vai morrer. Lembre-se que morrerá, memento mori. Lembre-se que a vida não é eterna aqui nessa terra. Que essa carne aqui acontece com 70, 80, 90 anos, 100 anos. Lembre-se de que aqui não é o seu lugar. E por que você precisa lembrar da morte? Porque lembrando da morte, você lembra da sua vida eterna. Porque lembrando da morte, você lembra do seu Deus que te tirou do destino certo. Você caminhava a largos passos para a perdição. Você lembra do seu Deus que te tirou desse caminho, que te trouxe para uma vida eterna, que te disse, olha, viva os seus poucos anos, 70, 80, 90, com graça. Viva esses poucos anos com santidade, como lemos hoje aqui com o pastor Flauber. Lembre da morte para lembrar do Senhor. Lembre da morte para lembrar das palavras de Cristo no seu ouvido, dizendo, eu sou a ressurreição e a vida. Lembre da morte para lembrar do Calvário. Lembre do Cristo que se entregou numa cruz. O seu Deus Todo-Poderoso
que se faz homem e morre. Lembre-se do Deus que morreu para que você não precisasse morrer perpetuamente. Lembre-se do seu Deus que ressuscitou dentre os mortos, que venceu a morte, tomou a chave do inferno e agora governa para sempre, para que você lembre da mesma forma que Cristo ressurgiu dos mortos. Nós também ressurgiremos. A nossa esperança é que assim como Cristo morreu e foi ao pó, mas voltou do pó, nós que somos feitos de pó também vamos descer ao pó, mas do pó voltaremos quando Cristo nos chamar. E quando voltarmos, assim como Cristo voltou com um corpo revestido, um corpo perfeito, não mais teremos dores do joelho, não mais passaremos por aflições, não mais teremos problemas oculares, ninguém vai precisar usar óculos no céu. Não mais teremos problemas com audição, com concepções de ideias, nada disso mais nos atingirá. Não teremos mais problema algum. Teremos um corpo revestido de perfeição, revestido de incorruptibilidade, revestido de Cristo. Seremos perfeitamente como Ele é. Essa é a nossa certeza. Mesmo que venha a morte, nós temos a alegria da vida em Cristo. Nós temos a alegria de sermos imitadores, não mais do primeiro Adão, mas do segundo, o nosso Salvador Jesus Cristo. E é por isso que sim, vivemos em um mundo cheio de pó, um mundo que parece que está numa reforma infinita e inacabada, quebradeira por todo lado, barulhos, pedreiros, pintores, poeira, sujeira, mas nós vivemos limpos e incontaminados por causa de Cristo que nos lavou pelo seu sangue. A morte não mais nos assusta, a morte não nos deixa mais apavorados, podemos até chorar, mas não vivemos uma correria maluca, desenfreada, sem direção. Temos um Senhor e Salvador que nos dá sentido, nos dá uma vida tranquila e nos diz: viva no seu ritmo. Se você é uma pessoa mais enérgica, viva a sua energia para a glória de Deus. Se você é uma pessoa mais calminha, tranquila, viva a sua calmaria também para a glória de Deus. Essa é a nossa condição olhando para a cruz. E agora, diante desse texto, 3 lições ficam evidentes para nós aqui. A primeira lição que esse texto nos traz é: não espere que a nossa sociedade se torne um pequeno paraíso. Eu gostaria muito de dizer isso. Eu gostaria muito de dizer: olha, o prospecto é que daqui a uns 20 anos o Brasil vai ser fascinante. Daqui a 20 anos você vai poder investir sem medo de perder dinheiro. Você nem vai pagar tantas taxas para ter funcionário. Carro vai ser um negócio assim de mais ou menos 5, 10 mil reais, um carro novo, zero. E vai ser tudo maravilhoso. E ninguém vai saber mais nem o que é palavra corrupção. A gente vai estudar corrupção nos livros de história, porque nem existe mais. Mas parece que não é esse o caminho que o nosso mundo vai. Parece que o nosso mundo vai se tornando cada vez mais escabroso. Mas ainda que seja isso, há um Cristo gracioso. Há um Cristo que cuida do seu povo, que traz misericórdia, traz perdão, traz esperança e traz reconciliação. Se Cristo foi capaz de vencer até o próprio inferno por você, porque você tem medo de certos inferninhos que são feitos no nosso mundo. Não há o que temer se estamos com Cristo. Não há o que temer, não devemos esperar um Brasil paraíso, mas uma eternidade, um paraíso com Cristo. Essa é a primeira lição que esse texto nos traz. Espere um paraíso não aqui, mas com o Senhor. Uma segunda lição que esse texto nos ensina é: não viva carpe diem. Você lembra o que é carpe diem? Aproveite o dia, aproveite a vida, viva pelo que te faz feliz, vá buscar os seus prazeres. Não viva assim, mas viva olhando para a eternidade. Se você já ouviu essa lição por aqui, ela vai se repetir em Eclesiastes o tempo todo. Eclesiastes está dizendo assim: olha, eu provei isso, mas era vaidade. Eu também provei isso, mas era vaidade. Eu provei aquilo lá, mas era vaidade. Tudo que vem debaixo do sol, tudo que acontece debaixo desse sol, debaixo de tudo que temos aqui, é vaidade. É vaidade. E você vai ouvir isso até o capítulo 12 lá na frente. É tudo vaidade. Mas a partir do momento em que você aproveita as coisas que Deus tem te dado, uma simples xícara de café, um momento de comunhão na mesa com sua vovó, com seu vovô, com seus amigos, com sua sogra, com seu sogro, você aproveita esses momentos, lembrando do que está acima do sol. Aí a vida tem sentido. Aí a vida ganha significado. Agora sim você pode se apaixonar, você pode trabalhar, você pode ganhar dinheiro, você pode gastar, fazer tudo isso com alegria, porque a sua vida não é mais olhando para o que está abaixo do sol, e sim ao que está acima do sol, o nosso Deus, a eternidade que nos espera. Por isso, não viva carpe diem, mas lembre da eternidade, lembre do Senhor, que nos dá sentido para viver. E uma terceira lição que esse texto nos ensina é: faça tudo aquilo que Deus te deu para fazer.
Não espere que você seja um justiceiro moral do mundo. Você não vai conseguir transformar todo o nosso planeta, mesmo que você tenha todo o empenho, mesmo que você tenha todo o amor do mundo. Sabe por quê? Nem o nosso Senhor Jesus Cristo fez isso. Se nem o nosso Cristo conseguiu salvar todo o planeta ao mesmo tempo, e todos os homens ficaram bonzinhos, porque eu e você conseguiríamos. Faça aquilo que Deus tem te dado nas mãos. Honre ao que o Senhor já te deu. Se você é um garçom, sirva as pessoas com todo o coração, sabendo que você está servindo não a clientes meramente, mas ao Senhor. Você talvez pense de maneira errônea que o chefe do pastor Flauber é Deus e o seu chefe é o rapaz da sua empresa. O seu chefe também é Deus. O do pastor Flauber é Deus e o conselho também, tá certo? A gente tem chefes aqui nesse mundo, chefes terrenos, mas os nossos patrões de verdade, o nosso patrão de verdade é o nosso Deus. Tudo aquilo que você faz no seu local de trabalho, você está fazendo diante de Deus, mesmo que você seja o dono da loja, tá certo? Mesmo que você seja o patrão naquele local, você tem que prestar contas a Deus. Então, honre ao Senhor nas suas negociações, honre ao Senhor nas suas conversações, nas suas orações, nas suas refeições, nos seus momentos de vida com simplicidade, que sejam vividos o tempo inteiro diante do Senhor, sabendo que Deus está vendo, Deus está perto, mesmo quando não tem outras pessoas por perto. Mesmo quando a gente pensa em não emitir notas, Deus está lá vendo também. Mesmo quando a gente pensa em não pagar o que é devido a quem merece ser pago, Deus está vendo lá também. Mesmo quando a gente faz negociações esquisitas, que a gente teria vergonha de contar, Deus está lá também. Não há como viver uma vida como alguém que está acima do sol, praticando atos de quem vive abaixo do sol. Lembre disso para que você faça tudo aquilo que Deus te deu para fazer honrando a Ele. E, meu irmão, eu quero encerrar esse momento, concluindo da mesma maneira que eu comecei. Se você lembra de reformas e pensa na sua rinite, sinusite, nos espirros que você deu, nas cortinas que estão cheias de poeira, no barulho que não dá para dormir, ou qualquer coisa desse tipo, eu quero te dizer que toda reforma acaba. Mesmo que seja no ano eleitoral, para as coisas apressarem um pouco mais e a gente vê as obras acontecendo. Toda obra acaba. E depois que a obra acaba, a gente limpa as coisas, a poeira vai embora e fica só o bom proveito. Por que eu estou dizendo isso? Toda a sujeira desse mundo vai acabar. Isso deve ser esperança a todo aquele que sofre. Se você tem um parente que tem passado por depressões, situações difíceis, uma mente complicada, lembre isso. Você já tem essa verdade no seu coração, compartilhe essa verdade. Todo o sofrimento desse mundo vai acabar. Todos os pecados serão encerrados. Não vai haver mais corrupção e imoralidade. O pecado vai perder essa guerra. Já perdeu, Cristo já venceu. Por isso devemos lembrar disso. Toda a reforma, toda a sujeira do pecado vai acabar. Cristo já está limpando e regenerando pessoas, formando um povo perfeito para si, juntando a sua igreja, e essa igreja será triunfante. Essa igreja viverá perfeitamente na eternidade, sem nenhuma poeira, sem nenhuma mancha do pecado, sem rinite, sem sinusite, sem nenhuma das angústias que o pecado traz ao nosso coração, sem morte, sem choro, sem lágrimas, sem ranger de dentes. Nós teremos a alegria perfeita com o nosso Senhor. Vamos orar? Pai maravilhoso, Pai bondoso, nós te damos graças, porque o Senhor fala ao nosso coração. O Senhor nos mostra essas verdades preciosas, que sim, estamos em um mundo completamente atingido pelo pecado. Em um mundo em que nada é imparcial e inocente. Nós estamos sim num mundo que é governado por um sistema pecaminoso, um sistema mundano, secularista e corrompido. Mas, Pai, nós te damos graças, porque assim como o nosso bendito Cristo orou, dizendo que nos livrasse do mal, sem nos tirar do mundo, nós podemos ter a certeza que mesmo que a morte chegue, que a morte bata na nossa porta, nós temos a esperança da vida eterna em Cristo. Nós te louvamos porque o próprio Cristo nos disse que é a ressurreição e a vida, e todo aquele que está nele, ainda que morra, viverá. Pai, nós te agradecemos por isso, porque sabemos que mesmo que a nossa carne pereça daqui a poucos anos, poucas décadas, o Senhor nos dará um corpo perfeito, um corpo livre do pecado, um corpo livre de toda doença, de toda corrupção, um corpo perfeito à imagem de Cristo. E essa é a nossa alegria, essa é a nossa motivação para trabalhar todos os dias. Te
Pedimos, Pai, nos livra da inveja, nos livra dos pecados desse mundo maligno, e nos faz viver como sal, nos faz viver como luz, nos faz viver espelhando Jesus nesse mundo. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.